Fala pessoal, Isaac aqui. O rei Théoden de Rohan é sem dúvidas uma das figuras mais influentes da Terceira Era, apesar de seus maiores feitos terem ocorrido nos últimos meses de sua vida. No entanto, sem sua intervenção, Gondor certamente não teria resistido ao ataque massivo das Hordas de Mordor. Afinal, quando eles chegaram, Gondor resistia por um fio. Porém, neste vídeo, quero trazer 4 fatos menos conhecidos sobre esse personagem tão importante dentro da obra. 1. Como Théoden acabou se tornando o pai adotivo de Eomer. O reino de Rohan se organizava militarmente da seguinte maneira. Existiam 3 generais cavaleiros, e cada um deles comandava um pelotão que equivalia a 1/3 do exército total de Rohan. Um desses generais, chamado Eomund, se casaria com uma das irmãs do rei Théoden, chamada Théoduin, e ambos seriam os pais de Eomer e Éowyn. Porém, Tolkien diz que o pai de Eomer, este general chamado Eomund, embora fosse muito habilidoso em combate, ele não conseguia controlar direito seus sentimentos, em especial o ódio que ele possuía pelos orcs, e muitas vezes agia de maneira inconsequente. Aspas para os apêndices do Retorno do Rei. Em 2989 da Terceira Era, Théoduin, a irmã do rei, casou-se com Eomund, do Fold Oriental, o mais importante marechal da Terra dos Cavaleiros. Seu filho Éomer nasceu em 2991 e sua filha Éowyn em 2995. Naquela época, Sauron se insurgira de novo e a Sombra de Mordor se estendia na direção de Rohan. Orcs começaram a atacar as regiões orientais e a matar ou roubar cavalos. Outros desceram também das Montanhas Sombrias, muitos deles sendo grandes Uruks a serviço de Saruman. A principal tarefa de Eomund estava nas fronteiras orientais. Ele amava muito os cavalos e odiava os orcs. Se chegassem notícias sobre um ataque, ele muitas vezes investia contra eles tomado pelo ódio, sem cautela e com poucos homens. Foi assim que ele foi morto em 3002. Pois estava perseguindo um pequeno bando até as fronteiras do Emin Muil e lá foi surpreendido por um grande exército que estava à espera, escondido nas rochas. Após a morte de seu marido, a irmã do rei não conseguiu lidar muito bem com o luto, entrou em deprê e acabou morrendo não muito tempo depois. O rei Théoden então acolheu seus sobrinhos Éomer e Éowyn em sua casa como se fossem seus próprios filhos. Biologicamente, Théoden possuía um único filho, chamado Theodred. Porém, após a morte deste único filho biológico em combate contra os orcs, o rei nomeou Éomer seu sucessor. 2. Por muito tempo, o rei Théoden falava mais em élfico do que na língua de Rohan. O pai de Théoden se chamava Tengel, e embora fosse filho do rei de Rohan, ele decidiu se mudar para Gondor. Lá, ele se casou com uma gondoriana e teve 2 filhas e um filho. No caso, Théoden. O pai de Théoden, esse tal de Tengel, gostava tanto de Gondor que quando o rei de Rohan morreu e o povo de lá o convocou de volta para coroá-lo, o professor Tolkien diz que ele foi a contragosto, mesmo sendo para assumir o cargo de rei. Aspas. Tengel deixou Rohan quando se tornou adulto e viveu um longo tempo em Gondor, conquistando respeito a serviço de Turgon. Tengel só se casou bem tarde, mas, em 2943, tomou como esposa Morwen, de Losamark, em Gondor. Ela lhe deu 3 filhos em Gondor, dos quais Théoden, o segundo, era o único homem. Quando Fengel, avô de Théoden, morreu, os Rohirrim o convocaram, e ele retornou a contragosto. Mas mostrou-se um rei bondoso e sábio, embora a língua de Gondor fosse falada em sua casa, e nem todos os homens apreciassem esse fato. No caso, a língua de Gondor aqui seria élfico. Na carta número 343 do Legendário, Tolkien explica que a língua utilizada em Gondor pela nobreza era élfico, mais especificamente o dialeto élfico Sindarin. Aspas. O Sindarin era uma linguagem sofisticada utilizada por aqueles de ascendência númenoriana mais pura, em especial em Minas Tirith, quando desejavam se comunicar formalmente. Já o Quenya, outro dialeto élfico, era conhecido somente pelos eruditos em Gondor, assim como o latim ainda o é na Europa Ocidental. No entanto, seu uso era honorífico. Olha, o cara foi embora do país, se casou por lá, voltou para ser rei contrariado e ainda obriga sua família a falar em outro idioma. Realmente me parece um pouco estranho e elitista.
faz sentido que algumas pessoas de Rohan se sentissem um pouco incomodadas. Ainda bem que Théoden seguiu um caminho diferente de seu pai e demonstrou muito mais respeito pelo seu próprio país. 3. Nos livros, Théoden não é possuído por Saruman. Por mais que eu goste da versão dos filmes e do exorcismo performado por Gandalf no Rei, nos livros a manipulação de Théoden por Grima Língua de Cobra é um pouco diferente. O que acontece nos livros é o seguinte: Grima era o principal conselheiro de Théoden. Ele percebeu que o rei já estava cansado, afinal já tinha 70 anos e já era rei há 40, ou seja, 40 anos se preocupando em repelir ataques orcs. Como se não bastasse o cansaço do rei, Grima passou a o envenenar. Com isso, ele ficou ainda mais fraco e ia cedendo aos conselhos de Grima por cansaço e fadiga. Grima, estando secretamente a serviço de Saruman, passou a influenciar o rei a tomar decisões prejudiciais para o próprio país. Afinal, Saruman planejava atacar Rohan no futuro, e quanto mais o país estivesse enfraquecido, melhor. Além de tudo isso, para auxiliar na manipulação do rei, Saruman havia ensinado algumas palavras de encantamento a Grima Língua de Cobra, para perturbar a mente de Théoden. Aspas para o retorno do rei. Gandalf, que retornara da morte e agora era o Cavaleiro Branco, apesar de ainda estar disfarçado em suas vestes cinzentas, cavalgou através de Rohan e chegou ao palácio do rei Théoden. Lá, Gandalf curou o rei idoso e o resgatou dos feitiços de Língua de Cobra, seu conselheiro maligno e aliado secreto de Saruman. 4. Essa aqui é um pouco engraçada. Théoden se apaixonou pelas ervas dos hobbits. Se você pensa que era somente Gandalf e os hobbits que gostavam da erva do condado, saiba que nosso querido e honrado rei Théoden também sucumbiu aos encantos dessa erva de fumo. Inclusive, ele falou sobre isso enquanto morria, após ter o corpo esmagado por seu cavalo na guerra. Aspas para o retorno do rei. Merry não conseguiu dizer nada, mas chorou mais uma vez. "Perdoe-me, senhor", disse ele finalmente. Se desobedeci à sua ordem, e apesar disso não consegui fazer mais nada a seu serviço do que chorar na sua despedida. O velho rei sorriu. "Não chore, está perdoado. Não se pode repudiar um grande coração. Viva feliz agora, e quando estiver em paz fumando seu cachimbo, pense em mim, pois nunca mais poderei me sentar ao seu lado em Meduseld como prometi, nem escutarei você falando sobre o estudo das ervas." Mais adiante, Merry relata isso para Aragorn. Aspas. "Bom", disse Merry, "então vou querer uma ceia primeiro e depois disso um cachimbo." Ao dizer isso, seu rosto ficou consternado. "Não, cachimbo não. Acho que nunca mais vou fumar outra vez." "Por que não?" perguntou Pippin. "Bem", respondeu Merry devagar, "ele está morto. Tudo voltou à minha memória. Disse que sentia muito por nunca mais poder ter uma chance de conversar sobre a tradição das ervas comigo. Praticamente a última coisa que ele disse. Nunca mais conseguirei fumar de novo sem pensar nele e naquele dia." "Então fume e pense nele", disse Aragorn, pois ele era um coração gentil e um grande rei, que cumpria seus juramentos. Embora o tempo em que o serviu tenha sido tão breve, deveria ser uma lembrança alegre e honrosa, até o fim de seus dias. Merry sorriu. "Então está bem", disse ele. "Se Passo Largo providenciar o necessário, vou fumar e pensar." E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.